passada ou retrasada, correto? Teve a tua formatura. Isso. Conte um pouquinho mais dessa experiência e como funciona. É uma faculdade? É uma especialização? Comenta um pouquinho mais sobre essa parte da musicoterapia, por favor. E por quê, né? Na verdade, foi dessas coisas do acaso. Assim, eu terminei a graduação em 2022, no meio do ano. Só que em fevereiro eu já entrei numa escola para dar aula. Numa escola particular, né? Para dar aula da licenciatura que eu estava me formando para professor de música, né? Licenciatura em música. Sim. Então eu entrei na escola, dei aula naquele ano. Só que na primeira aula que eu entrei numa turma, tinha um menininho que tinha um comportamento diferente dos outros. Eu perguntei sobre o menino. Esse menino é autista. Só soube ali. Eu não soube antes. Então eu levei impacto. Na quarta isso foi. Na quinta-feira eu tinha aula com o meu professor, porque era meu último semestre, eu ia fazer só o TCC da graduação em licenciatura em música, para ser professor de música. E aí eu tava curioso com essas coisas da música em mente, esse negócio do dom, do que é parte do dom, o que é, né? O que é biológico e tal. E aí, com esse aluno da quarta, na quinta-feira, conversando com o meu professor, disse, podia fazer educação musical e autismo, né? Já que eu tenho essa experiência, daqui a um pouco. E aí eu, vou ir para esse lado. E aí fiz o meu TCC naquele semestre sobre educação musical e autismo. Eu fazia a relação disso, revisão bibliográfica, estudo de artigos que demonstrasse isso. E aí, só que daí eu troquei o orientador do TCC porque ele disse, cara, se tu vai fazer essa área, eu te recomendo a Profital. Daí a Prof entrou comigo nessa orientação e no decorrer disse, Fábio, nós vamos abrir um curso de especialização, é uma pós-graduação em musicoterapia. Tu não te interessa, já que tu tá nessa área da educação e tal? Eu disse, pode ser, vamos ver. E aí eu tava terminando, a minha cabeça foi assim, não quero parar, vou seguir. Aí continuei pagando mensalidades para fazer a pós-graduação. É um curso de especialização, esse que eu fiz é uma especialização. Sim. Eles chamam lato sensu, né? Porque tem o viés da especialidade, então hoje eu sou um musicoterapeuta, posso atuar na área que hoje está mais formalizada dentro da área da saúde, né? A musicoterapia é uma terapia complementar direcionada a diversas áreas da saúde, né? Tem muitas áreas da saúde que podem ser exploradas através, ou ainda ter a contribuição da musicoterapia, né? E eu hoje estou atuando, então, daí foram 2 anos de estudo, me formei, na verdade, a graduação, a pós-graduação terminou em fevereiro ainda. Só que em função das enchentes, a formatura foi só agora. Sim. Por isso que foi em novembro a formatura, mas ela já seria em maio. E desde fevereiro, então desde pós-formado ali, eu já estou atuando com crianças, com autismo, né? Autistas, na verdade, né? Essa é uma fala legal de fazer, né? A pessoa é autista, ela não está com autismo, então são autistas, sim, né? Tem alguns pacientes com síndrome de Down, tem paciente com paralisia cerebral, tenho 2 pacientes com síndrome rara, então eu estou atuando com estímulo cognitivo, né? E aí, conforme a demanda de cada um, é um estímulo neurológico, porque às vezes é motricidade, às vezes é fala, mas o objetivo da musicoterapia é o desenvolvimento da pessoa e não o ensino da música. Não é aula de musicalização. Entendi. São sessões de terapia. Mas como que funciona? É usado instrumentos para ir estimulando a pessoa para... Como eu disse, cada caso é um caso, né? Mas, por exemplo, o que é uma criança autista não verbal precisa? Achar uma forma de se comunicar, né? Então ela entra para a sala e a gente vai fazer, eu no caso sozinho, vou fazer uma abordagem musical para ela participar. No momento que ela comunica visualmente comigo, nós já temos uma comunicação. É uma criança que não te olha no olho, é uma criança que não fala nada, é uma criança que não te direciona nada. Dentro da sessão de musicoterapia, não é na primeira sessão, às vezes, varia muito. E é o tempo que vai criar esse desenvolvimento de uma forma melhor. Olha. Mas ela entra para uma abordagem musical. Tem instrumentos, todos os que ela quiser ou os que eu quiser. Depende, vai depender. Então, a criança não verbal, eu posso simplesmente usar figuras para uma sessão. Estou te falando de uma sessão porque não é uma sessão, né?
Como eu disse, é um contexto. Então, vou usar figuras lá, vou tentar cantar a Fazendinha, vou tentar cantar o Sítio do Seu Lobato, com uma criança bem pequenininha. E vou começar a mexer os bichinhos. Cara, se ela interagir e nunca interagiu, se ela interagir, ela já tá com um ganho social, no desenvolvimento social, que o autista tem o prejuízo, não geral, mas muitos autistas têm prejuízo, tem o déficit social, né? Então, o momento que ele está na musicoterapia, ele está criando um laço com o musicoterapeuta. Qual a diferença do musicoterapeuta e do musicalizador nesse sentido? É o manejo. Então, dependendo da patologia que essa criança tem, dentro do autismo, eu tive disciplinas que me direcionam para o manejo dessa condição de saúde dela, né? Na disciplina de psicopatologia, disciplina de neurologia básica, psicologia em música, que a gente não tem na licenciatura ou no bacharelado, entendeu? São áreas da psicologia mesmo, né, na verdade. Então a gente começa a entender essa criança como ser e não querer ensinar ela a tocar, né? Então ela pode ser que ela melhore o ritmo, pode ser que ela nunca toque um instrumento, mas a abordagem que vai favorecer a comunicação dela e o desenvolvimento neurológico, né, é isso que vai beneficiar ela na sua melhora social, na sua organização, né? No próprio TDAH. São diversas as possibilidades. Assim. E daí eu tô te falando que eu atendo crianças, mas tu pode atender terceira idade, as casas de repouso, com pessoas que têm dificuldade cognitiva, precisam de estímulo cognitivo, através da música. Sempre, dependendo do caso, vai parecer que musiquinha, mas não é, porque o profissional que está aplicando, ele tá entendendo por trás daquele gesto musical. Então, tu talvez vai estar, nós só estamos tocando, mas né, tu participando de uma sessão, por exemplo, e pode ser direcionada a atípicos, como se fala, né, neurotípicos, né, pessoas que são do modelo comum, vamos dizer assim, né, que não tem nenhum transtorno, pode ser usado também, assim como o psicoterapeuta, né, tu vai na terapia com um psicólogo, tu pode ir na terapia com um musicoterapeuta, pode, é outra abordagem, né. Então são áreas, né? E eu tô atuando hoje com a criançada, né? Deve ser uma sensação... É demais, porque tu tem aquela entrega objetiva que eu tava falando. Às vezes um pequeno antes. Gesto, tu já ganhou o dia, né? Uma criança que fala uma coisa que nunca falou, ou que me direciona uma coisa que nunca direcionou, né? E só para complementar a resposta do Asbridil, a questão dos instrumentos, né? Então eu tenho instrumentos de verdade, esse é o primeiro ponto do setting terapêutico de musicoterapia, são instrumentos de verdade, não são brinquedos musicais. Embora possa ter algum, mas a essência é violão de verdade, um piano de verdade com peso de tecla. Na verdade, eu não tenho um piano de madeira, cauda de parede, não. Eu tenho um piano digital, mas é um piano que tem... no formato teclado, mas é um piano digital porque tem o peso da tecla. Se eu tocar devagar, uma criança que não tem uma motricidade boa e tem hipotonia nos dedos, nas mãos, ele vai tocar, não vai ter som. Sim. Vai ter um som mínimo. Então, vai ser uma possibilidade para estímulo da motricidade fina, da motricidade ampla, para ganhar mais, porque vai ter um resultado de volta musical, né? E aí tem o envolvimento da música. Muito também está relacionado com a música em si, né? O envolvimento que a música causa, o engajamento que a música causa. É mais fácil tu limpar uma casa escutando música. Não tem nada de terapêutico nisso, mas é mais fácil do que tu fazer em silêncio. Então, mesma coisa, uma reabilitação de um movimento que tu precisa, que tu perdeu da mão. Até agora, final de novembro, nós vamos ao simpósio de musicoterapia em Belém, eu com o meu supervisor da onde eu trabalho lá. E a gente vai apresentar, aprovou um projeto lá, um artigo de um atendimento meu do estágio, que é com um adulto, masculino, neurotípico, né, sem transtornos, que sofreu um acidente de trânsito. E o que a musicoterapia ajudou ele? A reabilitação dos dedos anelar e mínimo, porque a motricidade fina dele na fisioterapia tinha muito mais foco na pinça, né? Então aqui poderia ser a bolinha? Poderia, por exemplo, né? Poderia ser algum outro equipamento? Poderia. Mas aí para onde que ele veio?
né? Ele veio pro violão, pro ukulele, ele veio pro teclado, ele veio pra gaita, pro acordeon, ele veio pros chocalhos, que ele não tinha força nesses dedos, ele tinha que pegar os chocalhos, ele não conseguia ter uma apreensão boa, então a partir daí nós trabalhamos com ele, ou seja, como terapia complementar, é bem vista de diversas formas, mas nesse caso eu atendi uma pessoa do modelo comum, né? Uma pessoa que não tem uma necessidade neurológica, não neurológica sim, porque Sim, se claro, eles consideram sim. o trauma algo neurológico, mas não tinha um transtorno do comportamento, não tinha um transtorno de desenvolvimento, nada. É uma pessoa que sobreviveu a um acidente, né? E uma reabilitação física, né? Nossa.